Olá, pessoal! Nosso tema de hoje vai ser um assunto bastante cobrado em concurso público, que é a nossa Lei das SAs, Lei 6.404. Uma lei que consolida todas as regras para o ensino da contabilidade. É ela que é muito cobrada em diversos concursos. Na verdade, toda vez que se estuda a contabilidade, todos os tópicos que você for pensar em estudar está amparado e amarrado na Lei 6.404. Quando eu falo de contas contábeis, quando eu falo de saldos, quando eu falo de balanço, DRE, toda e qualquer demonstração contábil é lá que vai estar. Quando eu falo que eu tenho que debitar ou creditar, quando eu falo qual a conta que vai para ativo, passivo, PL, tudo está amarrado na 6.404. Então é um tema bastante importante que você não pode deixar de consolidar esses conhecimentos. Beleza, pessoal? Então, tema de hoje, muito importante, se liga e vem comigo. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre as demonstrações contábeis especificamente, né, que nós já vimos, mas agora nós vamos pegar toda a parte teórica dela. E o primeiro tema é aspectos legais e conceituais das demonstrações contábeis, especificamente exercício social, escrituração e principalmente demonstrações financeiras. E aqui já entra, os relatórios contábeis são a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela contabilidade. Então, pessoal, quando se fala essa primeira introdução teórica, o que eu tenho que ter em mente? A contabilidade, ela apura se houve lucro, se houve prejuízo, ela apura saldo de contas, ela fala onde eu vou escriturar determinada conta, se é ativo, se é passivo, se é PL, se é débito, se é crédito. E é justamente isso que eu tenho que ter em mente. Então, na hora que eu faço essa prática, na hora que eu saio contabilizando, relacionando contas e seus respectivos saldos, para onde isso vai? Vai justamente para as demonstrações contábeis. E ao chegar lá, o que eu faço? Faço uma compilação resumida para mostrar aos diversos usuários da informação contábil. Então, basicamente, a ideia central é essa. Quando você pega os dados contábeis e transporta para as nossas demonstrações. Voltando aqui, entre essas informações, qual é o objetivo dela? Informar aos seus usuários os principais fatos, porque já sabemos que fatos diferente de atos. Os fatos contábeis são aqueles que são registrados pela contabilidade, diferente dos atos. Isso aí já foi tema da nossa aula, apenas para dar uma lembrança. Então, quando eu falo aqui, informar aos diversos usuários os principais fatos. E aí, voltando, registrado em determinado período. Entre os relatórios contábeis, os mais importantes são as demonstrações financeiras, que eu vou ter aqui várias. Balanço patrimonial, DRE, DLPA, DFC e DVA. Daqui a pouco vamos abordar cada uma delas. Ao longo da nossa aula, cada uma delas vai estar sendo devidamente abordada de forma individualizada. Vamos lá! Os aspectos legais da demonstração contábil estão definidos na Lei das SAs, Lei 6.404, que já teve diversas alterações, tanto pela 11.638, 11.941, dentre outras, tá? Sendo que, quando se fala nessas alterações, é porque a necessidade do mercado exige. Então, a Lei 6.404 é de 7.6, só que ela está tendo diversas atualizações até hoje. Então, eu tenho que estar sempre ligado. Só que alguns tópicos, alguns artigos, eles são ali meio que específicos, não mudam.
Já tiveram as alterações que tinham que acontecer, já tiveram essas alterações, e agora daí para frente só vai mudar se tiver um fato relevante. Mas, no geral, são essas básicas que eu elenquei aqui. Tá ok? Vamos lá. A lei estabelece os conjuntos das demonstrações contábeis e informações relacionadas, periodicidade de elaboração, de quanto em quanto tempo eu tenho que elaborar as demonstrações contábeis, critérios de classificação e avaliação, bem como faculta a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que é a mesma coisa que CVM, a criação de normas específicas para companhias abertas, que poderão facultativamente, olha isso aqui, facultativamente, ser adotadas por outras empresas. O texto que nós vamos ver a seguir é baseado no capítulo 15 da legislação societária compilada. Mas veja uma coisa aqui, pessoal. A legislação é bem clara. O que eu tenho que trazer na lei das SAs? As principais informações, as principais regras para que a contabilidade seja única. Cada empresa não pode ter suas regras básicas. E aqui foi dito com bastante inteligência que a lei das SAs era para capital aberto. Mas, facultativamente, qualquer outra empresa pode adotar, não há problema. Mesmo que não tenha ações listadas em bolsa, posso, para uma boa prática contábil, adotar as regras da lei das SAs, de modo que eu consiga sempre ter regras bem claras e essas empresas apresentem o máximo de transparência possível, pois é isso que a lei das SAs busca. Quando fala que a lei das SAs são feitas para companhias abertas, é por quê? Porque as companhias abertas detêm recursos externos à empresa. Logo, se eu tenho investidor, eu tenho que ter regras para garantir que esse investidor tenha o mínimo de segurança possível. Beleza? Então, a partir de agora, vamos começar a destrinchar alguns dos artigos e que são muito importantes e bastante cobrados em concurso. Vamos lá. Artigo 175, que fala do exercício social e demonstrações financeiras. Beleza? Então, aqui diz: o exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto dessa empresa. E aqui importante, parágrafo único. Na Constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária, o exercício social poderá ter duração diversa, ou seja, na Constituição e nos casos de alteração. Se liga aqui. Ele não fala, tá, que a duração tem que ser 12 meses. Isso aí é uma pegadinha muito cobrada em concurso. A duração é de 1 ano. Pô, mas 1 ano tem 12 meses. Só que a pergunta dele é assim: de acordo com a lei das SAs, a duração do exercício social é de... Você não pode cair nessa pegadinha. Na letra A vai estar logo 12 meses. Ah, mas é questionável. Se ele perguntou de acordo com a lei não fala em meses e sim em ano. Outra coisa importante. É necessário ser sempre de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Resposta: não. Eu posso ter exercício social de março a fevereiro, abril a março. Tem que ter 1 ano. Então se liga nisso. Cada empresa pode fazer o seu exercício social. Agora, uma coisa interessante que foi falado no parágrafo único. Vou voltar aqui para vocês verem. Olha aqui, na Constituição e no caso de alteração, eu posso ter duração diversa. Para mais ou para menos. Vamos supor que eu inicie uma empresa em abril e eu quero encerrar em 31/12. Ou seja, aquele exercício social vai ter menos. Não é isso? Pode ser assim? Pode. Para mais ou para menos. Como também eu posso pegar o mês de abril todo e ir até o outro dezembro.
Então, ele é bem claro aqui, poderá ter duração diversa de 1 ano, quando eu estou, né, começando a empresa ou fazendo algum tipo de alteração estatutária. Ficou claro isso? Se liga, artigo 175 e seu parágrafo único, sempre cobrado. Só que agora eu já dei 4 pegadinhas aí que pode te derrubar em prova. A primeira, que a duração é de 1 ano e não de 12 meses. A segunda, que eu posso ter, nesse 1 ano, não é obrigado ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro, pode ter abril a março, março a fevereiro, não importa. A terceira, pode ter duração diversa na Constituição ou na alteração, para mais ou para menos. Então se liga nisso, porque é muito importante, pessoal. Não vacila. Vamos lá. O artigo 176 já diz o seguinte: ao fim de cada exercício social, já até está aqui sublinhado, mas eu reforço, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e suas mutações naquele exercício. E quais são essas demonstrações que já acabamos de falar hoje? Balanço patrimonial, DLPA, DRE, TFC. E aqui se liga, se companhia aberta, também terei a DVA. Então se liga, ó. Vem comigo aqui. Se ele perguntar assim, quais são as principais demonstrações contábeis obrigatórias para CIA de capital aberto? Ponto. Não deu nenhuma outra informação. Porque tem uma situação aqui muito importante, que a DFC, ela tem uma particularidade, né? E que cai muito em concurso, essa particularidade. Então, quando eu falo que companhia aberta é uma coisa, companhia fechada é outra. Então, se ele falar para companhia aberta, eu vou ter essas aqui, ó. Essas 5. Beleza? Então, essas aqui serão obrigatórias para todas as companhias de capital aberto. Mas se for CIA de capital fechado, concorda que essa daqui já está fora, né? Porque aqui diz se CIA aberta. Então se liga, se ele fala quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para uma CSA de capital fechado? Balanço patrimonial, DRE, DLPA. Essas 3 não tem que ter dúvida, pessoal. Agora, se liga que tem mais pegadinha. Concurso é isso. Passa quem está atento. Se a pergunta vier bem seca, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para uma CIA de capital fechado? Não tem dúvida. 3. Balanço, DRE e DLPA. Agora, e se ele falar sem pré-requisito? Mantém. Agora, com pré-requisito, você vai ter que incluir esta aqui, ó. Por quê? Porque a DFC será obrigatória também para a CIA de capital fechado se o PL dela for maior que 2 milhões. Já vou repetir isso para vocês, que está num artigo da lei. Então, recapitulando para você não voar, 2 artigos que eu já falei, cheio de pegadinha. Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para uma SA de capital aberta? 5. Não tenha dúvida, pá, na hora.
balanço, DRE, DLPA, DFC e DVA. Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para uma CIA de capital fechado? Pá! 3. Balanço, DLPA e DRE. Aí se ele falar assim, que vai ser a mesma resposta. Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias para uma SA de capital fechado sem pré-requisito? As mesmas 3. Agora, com pré-requisito, vai entrar a DFC, porque qual é o pré-requisito para que a SA de capital fechado faça a DFC? Que o seu PL seja superior a 2 milhões. Ficou claro, pessoal? Não vacila, não dá mole, porque concurso se define, se decide no detalhe. Joia? Vamos seguindo. Observação. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas. E aí, pessoal, para que servem as notas explicativas? Eu já vou falar o que a teoria amarra, mas já adianto para vocês. Olha o nome, o próprio nome já diz. Notas explicativas. As notas explicativas vão complementar fatos ou atos que não cabem, que não você só lendo uma demonstração contábil você não vai conseguir. Por exemplo, critério de avaliação de estoque. PEPS, WEPS, custo médio. Como é que eu vou saber se a conta estoque está ali? 100 mil. Como é que você vai saber o método? É na nota explicativa que eu vou explicar isso, que eu vou mostrar para o meu investidor quais são os métodos de avaliação de estoque que eu estou usando. Então, a ideia da nota explicativa é transformar em informações importantes por escrito aquilo que os números não me mostram. Joia? Vamos lá. Então, vai ser complementada por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e resultado de exercício. E aqui, ó, situação patrimonial. Onde é que eu busco? No nosso balanço patrimonial. Resultado do exercício. Onde é que eu busco? Na nossa DRE. Viu aí? Então, são detalhes que eu não vou falar para você qual é a demonstração contábil, mas eu sei, e vocês também sabem, que cada demonstração contábil tem sua função. Não tem para onde correr. Vamos lá. As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior. É o seguinte, em todas as demonstrações contábeis vai aparecer o ano corrente e o ano anterior, para servirem de referência, comparação. Tem que ser assim, a lei manda, não tem como ser de outra forma. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Por que isso? Poderão ser agrupadas, e aí é interessante, olha para cá, poderão ser agrupadas. Um exemplo, dinheiro, né? Disponível, tudo isso eu posso juntar. Então, quando ele fala que as contas semelhantes, eu posso falar, por exemplo, que é um grupo de disponível. Caixa, bancos, e eu faço tudo dentro de uma conta só, disponível, tá? Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapasse 1/10 do valor dos respectivos grupos de conta. Tá vendo como a lei é bem clara? Não tem como você fugir. Tudo está amarrado aqui, ó. Então, tudo que você pensar, ele define. Mas é vedada a utilização de designações genéricas como diversas contas, contas correntes. Exemplo, caixa e banco
eu posso juntar, desde que não ultrapasse 10% do total do grupo a que pertence. Enfim, pessoal, a lei está dizendo que, para facilitar e ter o balanço também não ficar gigante, eu posso ficar compilando determinadas contas, determinados valores, mas tem regras para isso. Joia? Vamos agora falar um pouco sobre notas explicativas. Se liga aqui, hein? As notas explicativas devem apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos. Divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não esteja apresentada em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras. Veja aqui, ó, isso aqui é tudo coisa que o número não te mostra. Fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada. E indicar, está aqui o que eu acabei de falar, ó, critérios de avaliação de elementos patrimoniais, especialmente estoques, como foi feita a minha depreciação, amortização e exaustão. E aqui, depreciação, eu tenho vários métodos, lembra? Tudo isso tem regras. Então, como é que método das cotas constantes, método linear, como é que eu vou saber se ali só tem número? É aqui que a nota explicativa entra informando esses critérios de avaliação patrimonial. Vamos lá. Constituição de provisões para encargos ou riscos e ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos dos ativos. Então, veja que até isso aqui, ó, perdas prováveis, eu tenho que me ligar. Investimentos em outras sociedades, quando relevante, aí já fala no artigo 247, tá? O que é um investimento relevante? A lei 6.404 fala muito bem isso, mas, inclusive, temos um CPC, Comitê de Pronunciamento Contábil, que também ele amarra muito isso. Fala em participação com mais de 20% no capital da investida. Se eu tiver mais de 50% mais um, que aí já é uma controlada, a outra é coligada. Então, são essas regras que eu quero mostrar lá. Indique aí quais são os investimentos em outras sociedades que são relevantes. E aí tem a regra para que um investimento seja relevante, tem que atender a essa regra. Vamos falar desses investimentos relevantes nas próximas aulas. Também tem que indicar o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. E aí me perguntam sempre, não acabou reavaliação de ativos? As reavaliações de ativo, em regra, acabaram. Mas eu também tenho outra novidade, né? Que vieram com essas alterações e que mexem nos valores, nos valores das demonstrações contábeis. Inclusive está dentro do balanço patrimonial, lá no PL, chamado ajustes de elementos patrimoniais, que foi uma regrinha que veio para substituir as antigas reavaliações de ativos. Vamos falar disso também. Então, aqui é bem claro quando fala que aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações. Veja que aqui não está falando de reavaliação. Não é isso. Ele fala de novas avaliações com regras novas, tanto é que isso foi criado em 2009. Também deverá indicar os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes. E seguindo, taxas de juros, data de vencimento e garantias das obrigações a longo prazo, números, espécies e classes de ações do capital social
Isso aqui é bem interessante. Meu capital social vale 1.000. Mas que tipo? Preferencial, né? Nominativas. E aí? Então, isso aqui vai estar na nossa demonstração contábil. Números, mas as notas explicativas é que vão contar sobre isso daí. Beleza? Opções de compras de ações outorgadas e exercidas no exercício. Ajustes de exercícios anteriores. Muito importante. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. Eventos subsequentes. E aí, pessoal, se liga. Duas coisas importantes. Ajustes de exercícios anteriores. Teve alguma situação que eu não consegui registrar, eu posso lançar no meu balanço com ajustes de exercícios anteriores. E também, vamos supor que eu tenha encerrado meu exercício em 31/12 com 1 milhão de estoque. Fechei a contabilidade, tudo certo. Virada do ano, 31/12 para 1º de janeiro, o estoque pega fogo. A contabilidade já estava fechada. Então, vai ser nesta conta de eventos subsequentes à data do exercício, do encerramento do exercício que tenham ou possam vir a ter efeito relevante, será registrado na nossa nota explicativa. Bem fácil, pessoal. Dessas todas aqui, o que eu elenco que você não pode nunca deixar de estar com elas em mente? Aqui, ó. Divulgar informações, isso aqui é muito importante, das práticas adotadas. Fornecer informações adicionais, muito importante. A letra A do inciso 4 também é importante. B. E essas duas últimas, H e I, porque são muito cobradas em concurso público. E fechando essa primeira parte da nossa aula, aqui diz assim, coisa que eu já falei para vocês. Importante, a companhia fechada com PL na data do balanço inferior a 2 milhões de reais não será obrigada a elaboração e publicação da DFC. Pessoal, falei e disse que tinha justamente um tema muito importante sobre isso, certo? Então, vocês têm que se ligar porque esse tipo de informação vale ouro. Aquela que eu já fiz a pergunta, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias com isso ou com aquilo, tem que ter em mente. E aqui é bem claro. Parágrafo 6º traz essa informação para lá de importante. Ainda coloquei aqui, ó. Importante. A companhia fechada com PL inferior a 2 milhões não se liga em DFC. Passou de 2 milhões, é obrigatório fazer a DFC. Joia? Então, pessoal, de tudo isso que nós vimos agora nessa primeira parte, são pelo menos 4 a 5 dicas certas aí para cair em concurso. E você não pode dar mole, perder uma questão dessa. Por quê? É sobre essas informações que eu quero dizer para vocês quão importante é esses pequenos detalhes e que você não pode deixar passar uma questão dessa e você voar e perder uma questão, uma gaivota que a gente chama, né? um acerto aí para você conseguir sua classificação. Beleza, pessoal? Então, terminamos esse primeiro bloco com apenas 2 artigos, mas que trouxeram muitas informações bacanas e com questões aí que quase sempre eu digo que cai. Joia? Voltamos já já com o próximo bloco dessa nossa aula de hoje.